Fala, tripulantes, sejam muito bem-vindos, é um imenso prazer receber todos vocês aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana. Antes da gente começar, se inscreva no canal, muito importante para que esse ministério possa crescer, para que outras pessoas realmente possam também ser abençoadas. Então, curte, compartilhe, encaminhe essa mensagem para outras pessoas, porque talvez essa palavra aqui que vai ser liberada agora, essa mensagem, talvez venha tirar sua dúvida e venha também tirar a dúvida de outras pessoas, como ela também pode abençoar a sua vida, abençoar a vida de outras pessoas. E o que eu quero falar aqui é sobre algo que realmente tem trazido no coração de muitas pessoas, algo que tem feito elas se decepcionarem, algo que tem realmente causado nas pessoas uma indignação, uma revolta, talvez um desânimo, algo que realmente tem frustrado as pessoas em continuar a servindo a Deus. Porque durante muitos anos, muito tempo, as pessoas, elas, como eu posso dizer, elas foram convidadas, elas foram, apresentadas, né? Jesus, Deus foi apresentado para essas pessoas com aquilo que Deus poderia oferecer para elas. Talvez você já viu muitas vezes alguém te convidar, olha, vamos lá na minha igreja porque lá tem a unção e Deus vai abrir uma porta de emprego para você, Deus ele vai derramar uma unção de prosperidade na sua vida, o seu casamento está destruído, então vamos lá para a igreja que Deus vai renovar o seu casamento, você está com a sua vida sentimental destruída, então vamos lá na minha igreja porque lá na quarta-feira tem um culto assim, assim, assado. E assim, sem querer, as pessoas começam a apresentar a Deus por aquilo que Deus ele pode oferecer na vida dessas pessoas. E deixa eu te falar, Deus ele pode fazer tudo isso, isso é verdade. Só que, na verdade, a gente tem que amar a Deus, a gente tem que servir a Deus, a gente realmente tem que, aceitar a Jesus, não pelo que Ele pode nos dar, mas a gente tem que aceitar a Jesus por quem Ele é, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Foi Ele que criou todas as coisas debaixo desse céu, foi Deus que fez todas as coisas, o mar, fez as nuvens, as estrelas, fez os animais e Ele nos criou para que a gente possa se relacionar com Ele, para que a gente possa ter uma intimidade com Ele e a gente saber quem Ele é, que Ele é o início, Ele é o fim, que Ele é o alfa, Ele é o ômega, que Ele é a estrela de Davi, que Ele é o caminho, que Ele é a porta, que Ele é realmente a salvação. E o que Deus tinha para nos dar, Ele já liberou sobre nossa vida. Foi quando Ele fez com que o Filho dele se entregasse naquela cruz, morresse por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que o pecado tivesse sido derrotado, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. Então o que Deus quer para nós, o que Ele liberou para nós, é a nossa salvação. A palavra diz, todo aquele que crer no Senhor será salvo, tu e a tua casa. Todo aquele que vier a Deus com o coração aquebrantado e crer em Jesus Cristo será salvo. E esse é o maior presente que nós temos, esse é o maior milagre que Deus liberou na nossa vida. As outras coisas, na verdade, é que Deus ele pode fazer sim na nossa vida, mas não que Ele tenha a obrigação de fazer. E muitas vezes a gente começou a ir para a igreja, a gente começou a querer servir a Deus buscando algo que Deus poderia dar para nós, além daquilo que Ele já liberou, que isso sim é em relação à graça, que é a salvação que já foi liberada sobre nossa vida. E quando eu vou na igreja com esse sentimento de buscar algo que Deus pode me dar, talvez uma cura, que tanto os médicos já me desacreditou, falou que não tem mais solução, que não tem saída, e aí eu vou na igreja ali e eu não recebo aquela cura, porque Deus, Ele pode tanto te curar, como Ele pode não querer te curar, porque às vezes não é esse o grande propósito da sua vida, aquilo que Deus realmente Ele quer para você. E aí você começa a ficar frustrado, você começa a ficar decepcionado e se perguntar se realmente Deus existe, se realmente Deus gosta de você, se realmente Deus quer mudar a sua história da sua vida, se Ele realmente quer te curar. E às vezes você fica frustrado por conta disso. Você fica frustrado porque você vai na igreja, você começa a olhar para o pastor, olhar para os membros da igreja, olhar por situações que acontecem, condições que talvez não é do seu acordo, que você não gosta, e você esquece qual que é a verdadeira essência do Evangelho. Você se esquece realmente por que nós servimos a Deus, aonde que deveria ser o nosso foco, que é só em Jesus Cristo, que foi por Ele, para Ele todas as coisas.
foram feitas. E é nele que nós temos que colocar toda a nossa fé, é nele que nós temos que acreditar, é nele que nós verdadeiramente temos que entregar a nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente nunca vai se decepcionar, porque Deus, ele é amor. Então sempre que eu for num Deus que é amor, eu sempre vou encontrar amor, porque faz parte da essência dele, do caráter dele, liberar amor sobre nossa vida. Mas quando eu vou a Deus querendo uma porta de emprego aberta, ele pode ser que ele venha abrir para você, mas pode ser que ele não abra. Pode ser que Deus está preparando outra coisa, porque às vezes o que a gente quer, eu já falei muito sobre isso, não é o que Deus tem preparado para nós. Só que como a gente é ansioso, como a gente quer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente se decepciona. Mas começa a mudar agora a sua forma de pensar, a sua forma de ver, a sua forma de realmente enxergar as coisas. E começa a ver que Deus, ele é seu Pai. Deus, ele é aquele que te ama, é aquele que quer que você venha ter alegria, que você venha ter paz. E começa a crer em Deus por aquilo que ele é, verdadeiramente, e não por aquilo que ele possa te dar. Talvez você é um pai, uma mãe, e talvez seu filho te pediu algo, e você falou para ele, não, eu não vou te dar porque isso aqui não faz bem para você, eu não vou te dar porque não é isso que você precisa. E aí seu filho não entendeu isso. E muitas vezes acontece isso com a gente. Só que isso não pode ser um gatilho, isso não pode ser o que define a nossa relação com Jesus. Isso não pode ser algo que define o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. Então deixa eu te falar, acho que com essa mensagem você nunca mais vai se decepcionar com Deus. Não creia em Deus por aquilo que Ele realmente pode te oferecer, mas creia em Deus por aquilo que Ele é. E quando você entender isso, você começar a enxergar isso, você não vai entrar mais numa igreja buscando algo para Deus te abençoar, mas você vai buscar Deus. Você vai buscar a unção dele, o poder dele. E isso basta. Isso é suficiente para a gente poder romper em fé, a gente romper. E aí quando eu busco o reino de Deus, que é isso que a palavra de Deus fala, buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí você vai entender que essas demais coisas não faz tanto sentido mais, não é tão mais importante do que você realmente ter essa relação com Deus, essa intimidade com o Senhor. E aí você será separado, porque quando eu tenho uma relação eu gero uma intimidade, e quando eu tenho uma intimidade com Deus, eu começo a ser separado, Deus começa a me colocar num lugar diferente. E aí sim, as outras coisas podem ser acrescentadas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o alinhamento do Senhor. Eu espero que essa mensagem tenha falado no seu coração, que se algum dia teve essa decepção dentro de você, esse ressentimento, essa dor, que agora venha a ser quebrado em nome de Jesus, para que você possa voltar a olhar para Deus como você olhou a primeira vez, como o primeiro amor, e que Deus ele venha a ser o centro de todas as coisas que você fizer. Então um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes, eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.